Oi, 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 meu povo. Vamos começar mais uma aula, tá? Hoje uma aula muito especial, hoje uma aula aqui que é um presente para você que está aí na segunda fase, tá? E eu gosto muito dessa aula, principalmente porque ela traz para gente os direcionamentos, as diretrizes, a organização do seu raciocínio. Não sei se você está aí vendo a nossa telinha. Vou compartilhar aqui. Na verdade, está indo agora. Você vai verificar que essa segunda fase, ela na verdade, ela é um presente para você, tá? Então, gente, todas as vezes que a gente estiver estudando para a segunda fase, você vai estar sempre com o seu vade-mecum aí do lado, tá? Sempre com a sua caneta específica. Só que eu não quero que você faça marcações no seu vade-mecum ainda. Nós teremos, vocês verão aí, nós teremos a aula, tá? De marcação no vade-mecum. Então, gente, não tem por que você fazer escritas ou tentar aí colocar remissões que podem ser que não sejam aceitas na sua prova. Então, o que é que eu quero que você tenha? Calma. O estudo para a segunda fase, ele é um estudo estratégico, ele é um estudo analítico, que a gente vai seguindo passos, a gente vai seguindo ali estratégias para criar o melhor raciocínio na sua cabeça. Não adianta aqui a gente tentar pular fases, tá? Porque sempre que o aluno tenta pular fases nessa ideia de desvendar aqui a nossa segunda fase, ele termina colocando os pés pelas mãos e se apavorando. Nós temos um cronograma aí de mais ou menos 7 a 8 semanas, tá? Entre 6 e 7 semanas. O que é que você vai verificar, tá? Eu sempre digo aos meus alunos, estudar para a segunda fase é tomar uma decisão. Essa decisão, ela exige muita repetição e para ser aprovado, você precisa entender, colocar em prática, massificar o seu entendimento e seguir, tá, uma estratégia. Então, muitos alunos às vezes dizem: "Ah, eu comprei o curso tal, comprei o curso B, comprei o curso C", sai acumulando material e no final ele não sabe nem o que ele está fazendo. Não adianta, tá? Siga uma metodologia só, que dá sempre certo. Nossos alunos aí, vocês vão ver aí até no Instagram, a gente vem aí há mais de anos seguindo nessa segunda fase, sem recorde, sendo recorde de aprovação. E vamos seguir nessa estratégia. Então, nada de se apavorar, tenha calma, tá? E você vai ver, no final desse vídeo, no final dessa aula, eu vou deixar um treino para você fazer, para você verificar o seu olhar e a estratégia que nós utilizamos, e você vai verificar que sim, que ela dá muito certo. Beleza? Então, primeira decisão, repetição. A primeira coisa que a gente quer, que eu gosto de organizar o seu raciocínio, é que a segunda fase de constitucional, ela é feita da criação de teses, e dessas teses a gente faz e utiliza sempre a análise do conteúdo, tá? Essa primeira parte da aula você vai ver as teses e o conteúdo. Professora, peguei a minha segunda fase, tá? Não sei qual é a tese, não sei qual é a estratégia que eu devo utilizar. E aí você vai vir aqui, ó. Look at me. O que é que você vai ter que fazer? Você vai pegar um enunciado, tá? Vai fazer a primeira leitura, você vai verificar que todo enunciado, toda prova, a gente utiliza essa estratégia de 3 leituras, tá? Primeira leitura é aquela leitura que você vai fazer com que o cortisol ele dê uma baixada. Respira, lê a primeira vez. A primeira vez você não vai identificar de cara a peça e as palavras-chave, tá? Você vai fazer o quê? Uma leitura para que você tenha ambientação do local onde você está, da prova, e você comece a organizar o seu corpo para responder. A segunda leitura, você vai fazer o grifo das palavras-chave, certo? Você vai olhar, você vai ler aquele caso concreto e você vai grifar as palavras-chave daquele caso concreto. Atenção, aí você ainda não vai decidir qual é a peça, tá? Leu as palavras-chave, você vai definir outras coisas que vão ser muito importantes, tá? Quais são, professora? E aí, vou pegar aqui, tá? Um tecladozinho. Você vai escrever as palavras-chave, tá? Palavras-chave. Você vai olhar para aquele caso concreto, tá? Vai ver as palavras-chave. Depois, leu e decidiu as palavras-chave, você vai ver os verbos, tá? Aquele caso concreto, ele fala no presente, fala no passado, fala no futuro.
Aquele verbo, ele indica pessoas, certo? Fulano, ao buscar informações na Receita Federal do Brasil, não obteve por intermédio do processo, tal, tal, tal. Ele fala em alguém, ele fala em pessoas. Por quê, professora? Provavelmente essas pessoas elas vão ser o seu legitimado ativo e o seu legitimado passivo. Ou seja, quem vai poder propor aquela ação e contra quem ou em face de quem você vai propor ou impetrar a ação, tá? Então, pessoas. Aquele caso concreto, ele possui data. Você vai ver, em 23 de janeiro de 1992, ele fala alguma data específica. Atenção, por quê, professora? Porque se for as ações do controle concentrado, você vai ver lá na frente, tá? E a gente vai treinar o olhar exatamente para isso. Você vai verificar que as ações pré-constitucionais, elas cabem à DPF. Então, eu tenho o marco, 5 de outubro de 88, que quando a Constituição de 88 foi promulgada, e antes dela, que são normas pré-constitucionais, em tese cabe à DPF. Então você vai ter cuidado com datas, certo? Com pessoas. Se tem data, se tem pessoas e se tem localidade, é porque eu tenho que levar em consideração que aquela ação, ela pode ser que o caso concreto esteja me induzindo a propor, a impetrar em determinado lugar. E aí a gente vai lembrar das regrinhas também de foro de competência e o foro por prerrogativa de função. Todas as vezes que eu tenho determinadas pessoas no polo ativo ou no polo passivo de uma relação, a depender do caso concreto, eu vou poder ter o quê? O deslocamento de competência daquela ação. Então, se eu tenho um desembargador, tá? Você concorda comigo que é estranho um juiz de primeiro grau, um juiz singular, julgar um desembargador? Você consegue visualizar que em um caso concreto, todas as vezes que eu tenho uma pessoa que ela é superior e uma pessoa que, infelizmente, seja superior, inferior, no caso do escalonamento de cargos, até mesmo pelo Código de Organização Judiciária do Tribunal, fica estranho que uma pessoa de cargo inferior julgue uma pessoa de cargo superior. Fica, professora, realmente. Então, o que é que nós vamos ter? O que é que nós vamos verificar? Sempre se eu tenho pessoas específicas, você vai ver aí as regras de foro por prerrogativa, nós vamos ter aula disso, vamos ter aula de competência, de endereçamento, de qualificação de determinadas pessoas, e tudo isso faz parte de uma estratégia. De uma estratégia de quê? Tese e conteúdo, tá? Você vai verificar que nada, absolutamente nada que está na sua segunda fase, ela está em vão. Todas aquelas informações que estão lá na sua prova, elas estão por algum motivo. A FGV ela não coloca informações lá só por colocar. Muitas vezes ela coloca informações, inclusive, para te confundir. Então você precisa ter cuidado sobre o que está sendo falado, qual é o contexto, qual é a ideia sobre o que circunda aquele caso concreto. E aí, gente, você vai verificar que, inclusive, foi algo que foi amplamente debatido e muitos alunos ficaram com dúvidas no exame 45, quando a prova falava de radioisótopos e radioisótopos de meia-vida. Gente, depois que você olha, faz essa leitura e define as palavras, os verbos, as pessoas, as datas e a localidade, você vai buscar ali a ideia central daquele caso concreto. Aquele caso concreto, ele fala sobre o quê? Então, eu preciso buscar as teses, eu preciso buscar o conteúdo daquele caso. Se você olhar que é uma pessoa trazendo um caso concreto, uma violação de direito dela, e ela busca ali, por meio de um remédio, por meio de uma ação constitucional, a reparação daquele direito, a violação, a diminuição dos efeitos, provavelmente eu vou ter um processo subjetivo, que eu tenho partes, pedidos em causa de pedir, uma pessoa pleiteia perante o poder judiciário a violação do seu direito, e a violação desse direito vai reverberar o quê? Em provavelmente um remédio constitucional. E aí, nessas teses de conteúdo, você vai sempre treinar o seu olhar para descobrir sobre o que se trata o caso concreto. A partir do momento que você descobre sobre o que se trata o caso concreto, você consegue, inclusive, buscar o artigo específico sobre o qual aquele tema ele está tratando. E aí, gente, a gente precisa ser cada vez mais assertivo. Primeiro, por quê? Não conte com ampliação do gabarito da FGV. Então, muita gente diz, eu vou colocar essa parte do direito à saúde.
como tivemos em uma prova em que ele falava que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Era o 198, parágrafo 2º. Muita gente colocou o 199. E é nesse momento que a gente tem que ter o feeling de pegar essas palavras-chave e encaixar no artigo que a gente acha, tá? Que a gente lendo ali aquele caso concreto, ele está mais dentro, ele está mais alinhado com a sua temática. Então, descobrir as teses, descobrir o conteúdo ali é sempre essencial. Você vai começar sempre verificando, e nós teremos uma aula sobre isso, de marcação, tá, do seu código, principalmente com relação aos princípios. Sempre verifique se naquele caso tem princípio. A FGV gosta muito do princípio da atividade econômica, o artigo 170 da Constituição, com o artigo 1º, inciso 5º da Constituição. Então, atividade econômica é algo que você precisa ter o seu olho treinado, tá? A gente vai tendo isso, vai criando esse feeling a partir do momento que a gente começa a entender o conteúdo, que a gente começa a massificar, que a gente consegue estrategicamente desdobrar os nossos assuntos. Então, primeira coisa, leu, pegue a prova do 45 e faça esse teste. Assim que terminar a aula, tá? Não pare a aula para você fazer isso, não. Terminou a aula, pegue a prova do 45. Lá, faça as 3 leituras, tá? Primeira leitura, uma leitura para você se ambientar. Segunda leitura, descubra palavras, verbos, pessoas, locais. Busque ali informações que vão te dar possivelmente qual é aquela ação. Pessoal, uma atenção, tá? Grande. Nada que a FGV coloque lá, ela é em vão. Então, ela sempre vai te dar, tá? No contexto teórico e prático, tomar um cafezinho, qual é a ação que ela quer. Então, na minha prova, que foi o 13º exame, ela falava de forma expressa em inconstitucionalidade da norma. Eu fiquei na dúvida na hora, certo? Se era ADI ou se era ADPF. A gente vai estudar na aula de ADPF que a ADPF ela é residual. Ela só vai caber quando as demais ações elas não couberem. E a prova ela não dizia isso. Ou seja, eu tenho que ir para a regra e para os requisitos ali diretos, depois é que eu vou para, no caso, aquilo que não cabe diretamente. Na prova que falava também sobre a DC, que é ali a controvérsia judicial relevante. Gente, eu falei isso, tem um vídeo até no meu Instagram, em que eu ressalto, tá? Que o conteúdo era amplamente debatido na origem, que o conteúdo vinha de uma grande controvérsia judicial. A banca, ela trouxe de forma específica. Ela gritou ali no caso concreto que o tema era amplamente debatido na origem. Ela falou da controvérsia judicial relevante que levou para o tribunal, ou seja, ela gritava ali o requisito da ADC. É isso que, nessas palavras-chave, nessas ideias de conteúdo, a gente precisa ter claro na nossa mente. Certinho? Então, para buscar a tese, para buscar o conteúdo, nessa segunda leitura, você ainda não vai escrever. E outra, você não vai fazer o seu rascunho. A gente vai ter uma aula chamada de rascunho inteligente. Eu tenho uma aluna que, inclusive, agora, ela me procurou, ela conversou comigo e ela disse o seguinte: professora, eu perdi muito tempo fazendo rascunho. Eu perdi muito tempo escrevendo rascunho. Quando eu fui passar para a folha definitiva, o que foi que aconteceu? Eu disse: não deu tempo. É exatamente isso, gente. Não dá tempo. Não dá tempo de você escrever tudo na folha de rascunho e depois querer passar para a folha definitiva. Por quê? Você tem a peça e mais 4 questões. Não adianta você acertar a peça e errar as questões, você não vai atingir o mínimo. Você tem que pelo menos acertar a peça em uma questão. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso ser inteligente e assertivo. A sua segunda fase ela é pautada nisso, em inteligência e assertividade. Não passa quem sabe mais, passa quem coloca a estratégia a seu favor. Você vai verificar que essas teses e esse conteúdo, todas as vezes que você lê o caso concreto, você vai descobrir se ele fala sobre trânsito e transporte, se ele fala sobre uma regra de competência. E, gente, o artigo 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 29 da Constituição, eles são fundamentais no seu estudo. Então, todas as vezes que você estiver estudando, você vai sempre voltar ao artigo 20, ao artigo 26 e ao artigo 29 da Constituição, que são os bens que compõem o patrimônio da União, a competência dos entes federativos, a competência dos estados e a competência dos municípios.
Então, eu tenho competência exclusiva, competência privativa, competência concorrente e competência comum. Essas regrinhas de competência, elas precisam estar claras na sua cabeça. Até porque, seja um controle difuso, seja no controle concentrado, seja inclusive por meio de uma ação do remédio constitucional, eu posso incidentalmente pedir ali que seja analisada uma regra de competência. Eu posso analisar ali num contexto de que o tema era de competência da União e quem legislou foi o Estado. Eu preciso ter um feeling bom, tá, para as regras de competência. E esse feeling bom de regras de competência é só lendo, relendo, voltando, indo e vindo e entendendo o que você quer colocar naquele contexto prático. Então, eu tenho legislar sobre trânsito e transporte, competência da União. Mas aí, quando eu falo de leis sobre trânsito ou leis sobre educação no trânsito, a regra de competência muda. Nisso, você precisa ter o feeling para descobrir se a sua prova ela pede para legislar sobre trânsito e transporte ou se ela fala da criação de uma lei educativa no trânsito. E aí, gente, na hora da prova, se a gente não tiver com esse olhar treinado, se a gente não tiver com o feeling claro, não fica tão claro a nossa resposta. Não fica tão claro ali descobrir a regra de competência e até mesmo o remédio constitucional. Então, você vai ver aqui que as teses de conteúdo, elas transitam entre os princípios constitucionais, que estão ali do artigo 1º ao artigo 250, saúde, tá? Entre saúde e outra coisa. Vou fazer uma observaçãozinha aqui. Saúde, quando eu falo em saúde, tá, gente? Eu falo em saúde, certo? Não só o direito social do artigo 6º, do artigo 7º, na verdade. Eu estou falando do 186 da Constituição, 196 da Constituição. Mas eu também estou falando da assistência à saúde. E você precisa ter cuidado com essa questão da assistência à saúde. Quando a FGV cobrou assistência à saúde, a maioria, gente, a maioria dos alunos caiu nessa pegadinha. Por quê, professora? Porque uma coisa é o direito à saúde, outra coisa é a assistência à saúde. A letra ficou horrível aqui porque eu estou pelo mouse. Então, uma coisa é a assistência, o direito à saúde, vou ter que colocar aqui. O direito à saúde, o direito à saúde, e outra coisa é o que, professora? É a assistência à saúde. Inclusive, a assistência à saúde é livre, é iniciativa privada, que foi exatamente uma das últimas teses da FGV. Então, tenha cuidado com o direito à saúde. E quando eu falo direito à saúde, não lembro só do direito social. Eu lembro do direito à saúde, mas eu não confundo o direito à saúde com a política pública, com o Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde, que inclusive é um desdobramento da Seguridade Social. Seguridade Social compreende previdência, assistência e a saúde. E o SUS, ele nada mais nada menos é do que uma política pública afirmativa para resguardar o direito à saúde. Lembrando que o SUS, ele é não contributivo. Mesmo que você tenha plano de saúde privado, ou mesmo que você não contribua para a Seguridade Social, você vai ter o direito à saúde. Então, o direito à saúde é diferente da política pública à saúde, tá? É diferente do SUS. Eu tenho educação, certo? Educação é outro tema que a FGV tem amado. Então, direito à educação, a FGV cobra gratuidade de ensino, a FGV cobra questão de pós-graduação, e a gente vai estudar, vai ter uma aula específica só de educação e de saúde. Meio ambiente, a FGV tem adorado cobrar competências para legislar sobre meio ambiente e competências sobre fauna, sobre flora. Gente, isso precisa estar muito claro na sua mente, tá? Concurso público e as regras do artigo 37 da Constituição. Índios, a partir do artigo 230. E, gente, quando eu falo em índios, você precisa levar em consideração não só os índios indígenas, mas você precisa levar em consideração, ponto 1, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Essas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, marcados ali pelos bens públicos, eles vão levar em consideração aquele caso do Raposo e o Sol, a demarcação de terras indígenas.
Então você precisa ter, sim, em mente, tá? Essa questão dos índios, dos indígenas, das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Você precisa saber na conceituação de bem público de quem são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a lavra, tá? Mas você precisa saber também uma coisa que vem sendo cobrada e poucas pessoas estão prestando atenção. A questão dos quilombolas. Nós vamos chegar nessa parte final da Constituição, mas eu deixo já esses artigos aqui para você ir organizando a sua mente com relação a essas teses e a esses conteúdos. Indígenas é uma categoria e os quilombolas é outra categoria. O que é que você vai fazer? Abra a Constituição no site do Planalto, coloque Ctrl F, escreva indígenas ou terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, escreva lá na Constituição, leia os artigos que se referem aos índios, depois apague tudo, escreva quilombolas e leia os artigos específicos que tratam dos quilombolas, principalmente na parte final da Constituição que fala sobre cultura. Gente, a FGV hoje, ela vem cobrando, tá? E aí eu chamo sua atenção para uma coisa. Ela vem cobrando muito a parte final da Constituição. Só que nós não temos costume de chegar e ler os artigos finais. Geralmente a gente para ali na regra de competência, geralmente a gente para ali na parte de administração pública, mas dificilmente a gente chega na parte final da Constituição. E o que é que a FGV faz? Pega cultura, desporto, saúde, índios, tá? Pega a questão da desapropriação sanção, confunde com a desapropriação por utilidade pública e interesse social, coloca na sua prova e você fica, ai meu Deus, eu nunca vi isso, certo? Então tenha cuidado, tá? Tenha cuidado com o que você está estudando, tenha cuidado com a gestão da informação. Todas as vezes que a gente está estudando, todas as vezes que a gente está treinando um caso concreto, e aqui eu vou treinar muito o seu olhar, nós vamos fazer questões, tem o caderno de treinos, tem o caderno de peças, tem o treinando das provas de segunda fase, a gente vai responder juntos e você vai ver que muita coisa, a partir dessas aulas estratégicas iniciais, desvendando a segunda fase, lendo as estratégias que eu utilizei na minha segunda fase, gente, eu tirei 9,75, ou foi 9,85 na minha segunda fase. Eu tirei uma nota altíssima. Isso em decorrência de quê? Em decorrência dessas estratégias que eu fui criando, tá? E aplicando ao meu favor. Então, eu não queria decorar tudo. Eu sabia que a segunda fase de constitucional, ela é muito estratégica. Então, como ela é estratégica, eu comecei a utilizar essas estratégias que hoje eu repasso para vocês a meu favor. Então, se eu não lembrava, quando chegou a DI e a DPF, e na minha época teve uma questão também de nacionalidade, quando eu tinha dúvida, o que era que eu fazia? Você vai para o sumário da Constituição, lá no sumário você vai buscar aquele tema, você vai ler todos aqueles temas, leu aqueles temas, você vai ler as súmulas também que estão ali retratadas embaixo do artigo nas remissões, e você vai ler também os artigos que nós vamos fazer remissões no caso concreto que a gente está sempre analisando, tá? Direitos e garantias fundamentais. E aqui você vai ver que direitos e garantias fundamentais é um mundo de conteúdo, tá? Então, quando eu tenho direitos, eu tenho o quê? Eu tenho o título 2º da Constituição, direitos e garantias, mas eu tenho os direitos e tenho os remédios que estão esculpidos e espalhados no artigo 5º, só que esses direitos, eles não se esgotam no artigo 5º. Eu tenho o artigo 5º e o artigo 6º, e os demais direitos que estão espalhados pela Constituição e no ordenamento jurídico interno e internacional. Dentro desse conceito de direitos e garantias fundamentais, você vai ver que a FGV adora, tá? Alguns conteúdos, adora alguns temas, como, por exemplo, inviolabilidade domiciliar, tá? A questão de fundada suspeita, aquele fulano viu a polícia, avistou, correu, pode fazer abordagem? Então, eu tenho inviolabilidade pessoal, eu tenho busca pessoal, eu tenho aqui aqueles assuntos que, inclusive, são extremamente interdisciplinares, relacionados com, por exemplo, com o habeas corpus. Eu tenho a questão de CPI com o direito de ir e vir, e você sempre vai verificar no contexto teórico e no contexto prático que a gente vai buscar ali fazer uma íntima relação com o que você está estudando e com a interdisciplinariedade. Muitas vezes os alunos, eles param e verificam o seguinte: professora, eu nunca vi esse assunto dessa forma. É a partir disso, é fruto de todo esse estudo meu, que eu vou verificando
que as bancas, elas não aceitam mais o candidato mediano. Ou você sabe raciocinar e criar a melhor tese, e você vai verificar que quem cria tese e quem cria sabe responder, sabe escrever, é aquele, provavelmente, aquele jurista que vai estar sempre levando ou sempre analisando questões nos tribunais superiores. Então, se eu tenho um assunto que é muito debatido nos tribunais superiores, preste atenção, porque esse assunto provavelmente vai estar na sua prova. Você vai ver que agora a gente tem uma novidade referente aos precedentes judiciais. Ou seja, eu preciso dar um olhar a mais, tá? Para a questão das súmulas vinculantes, para as súmulas do STF, do STJ e dos entendimentos dos tribunais superiores. Nós já tínhamos, inclusive, nessa segunda fase, toda a minha segunda fase, eu sempre tive um caderno de jurisprudência, tá? E agora eu estou atualizando esse caderno, acredito que até o final da semana ele já esteja pronto, já trazendo novos entendimentos e novas estratégias para que você responda da melhor forma, lembrando aí desses precedentes. Esse material não pode levar para a prova, tá? Existe um caderninho da Juspod que eu estou esperando o meu chegar, fiz o pedido lá, estou esperando o meu chegar para poder indicar para você, para verificar naquele contexto do seu vadimeco e do livrinho de precedentes, qual é a melhor estratégia de memorização. Então, por hora, a gente vai levar em consideração o quê? Teses e conteúdos. Descobrir o tema central, eu vou descobrir quais são os temas que desdobram daquele tema. Ah, é direito à saúde? É. Mas ali eu não falo, na verdade, de saúde especificadamente. Eu falo sobre a possibilidade de uma entidade receber recursos de iniciativa privada, mas eu estou falando de assistência à saúde. E eu lembro que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Meio ambiente, eu lembro dos princípios de prevenção e de precaução. E eu lembro também da lei de crimes ambientais. Tudo isso a gente vai analisando aos poucos e criando na nossa mente a estratégia conteudista. Analisar teses e analisar conteúdos é olhar sempre qual é o tema principal daquele assunto. Olhou aquele tema, é a partir daquele tema que eu vou criando ali o meu rascunho inteligente, eu vou criando os artigos que eu preciso colocar na minha prova e sempre lendo e relendo o enunciado. Geralmente na segunda leitura é que a gente faz, tá? Essa análise aqui das teses. Na terceira leitura é que a gente define qual é especificadamente a peça, certo? Cabível naquele caso. Depois que a gente define qual é a peça cabível naquele caso, é que a gente passa a escrever a estrutura dela. Vocês vão ver que sim, que a gente trabalha com as regrinhas de esqueleto, que a gente tem ali a nossa forma de escrever, inclusive, eu fiz a indicação para vocês aí de algumas fichas, vou até pegar. Eu sempre gostei muito dessas fichas aqui pautadas, tá? Eu coloquei lá no manual do aluno. Tem essas aqui, tem umas que são menorzinhas. Essa aqui é 5 por 8. Tem acho que é a 4 por 6 ou é 4 por 8. Qual é o objetivo dessas fichas aqui? Primeiro, você colocar, tá? A estratégia, a estrutura, certo, da sua peça, e aí você sempre revisar, e também você começar a fazer o seu rascunho inteligente para que você coloque o menos de informação possível. Sempre que você faz resumo, você quer voltar para o resumo ou você quer escrever novamente tudo que tem na apostila. O objetivo não é esse. Se já está escrito, gente, a gente não vai perder tempo reescrevendo. Se já está na apostila, o que é que eu vou levar em consideração? Se já está na apostila, eu não vou reescrever, certo? Eu vou levar ali para aquele contexto teórico e prático apenas as teses e os artigos que eu preciso para tirar uma nota exemplar, tá? Só que quem tira 7, quem tira 9, passa do mesmo jeito. A gente sempre vai com a ideia de tirar ali 9 e 10, tá? Professora, tirei 7, professora, tirei 8, professora, tirei 9, professora, tirei 10. Joia, tá? Seu objetivo sempre vai ser mirar no 10. Tirou 7? Não tem problema. Uma aluna me disse, professora, eu não vou fazer a segunda fase, porque eu tirei 40 na primeira fase, por tudo que eu estudei, eu vou tentar novamente fazer a primeira fase para tentar uma nota superior. Eu disse a ela, loucura, isso. Questão de ego. Quem faz 40 e quem faz 65, como eu fiz na primeira fase, passa do mesmo jeito. Isso é besteira. Não fique arrumando problema para você perder tempo. Nós estamos hoje numa visão mercadológica que a gente não tem tempo a perder.
O mercado de trabalho, ele tá contratando aqueles que são os melhores. Então, os melhores, eles não perdem tempo amaciando o ego. Os melhores, eles estão o quê? Eles estão estudando sempre pro futuro. É aquele aluno como eu terminei a faculdade, um mês depois eu terminei a pós-graduação. Então, na minha época, podia você se matricular só com a certidão, demonstrando que você concluiria após, depois que você tivesse concluído a graduação. Então, hoje eu estou indo para a minha quinta pós-graduação, já tenho mestrado, passei como aluna especial do doutorado, e o que é que eu vou levar em consideração? Ah, professora, se a senhora no mestrado tirou C no artigo, B... Minha gente, eu nunca quis saber disso. Eu quis sempre tirar a melhor nota, apresentar o melhor artigo, para sempre ser uma boa aluna. Mas eu nunca quis massagear o ego, tá? Então, segunda fase, pense em que na melhor estratégia para você ter a melhor nota, mas não fique buscando massagear o seu ego, porque o aluno que está ali massageando o ego é aquele aluno que não passa. Ou seja, aquele aluno que está ali criando sempre problema ou brigando com a prova, não adianta você brigar com a prova, não adianta você brigar com a banca. A gente briga com a banca em fase de recurso, mas a gente não para brigar com a banca nem no momento da prova, nem quando a gente está estudando. A gente precisa adequar o nosso raciocínio à luz da banca. Muitos alunos dizem, professora, porque a FGV considerou isso. Gente, para de brigar com a banca. Brigar com a banca não te tornará um aprovado. Você vai ver que nós tivemos um exame que foi mandado de segurança individual. A maioria dos alunos colocou mandado de segurança coletivo, não cabia, porque quando é mandado de segurança coletivo, eu tenho que ter o rol de legitimados específicos do artigo 21 da Lei 2016. Nós não tínhamos, então a gente já elimina ali. E era mandado de segurança individual. Quem botou o mandado de segurança coletivo zerou a peça. Eu tive uma aluna, tá, que inclusive ela me mandou o espelho, vou colocar até aqui quando a gente for analisar mandado de segurança, que ela não zerou. A FGV corrigiu a segunda fase dela. Mas tiveram outros examinadores que zeraram a questão de determinados candidatos. Então, o que é que a gente precisa sempre ter em mente? A ideia de que quanto mais técnico nós formos e quanto mais amparados pela legislação nós estivermos, menos chance de problema e chance nenhuma de recurso a gente vai ter. Beleza? Vou encerrar esse bloquinho aqui, vou sempre fazer blocos partitivos, até porque eu gravei esta aula, tá? Essa aula deu 2 horas e um pouquinho, 2 horas e meia. Quando eu fui subir na plataforma, vocês vão verificar que deu 18 segundos. Então, para evitar, gente, eu vou fazer todos os blocos agora, bloquinhos aí de 30 minutos partitivos, até porque eu quero que você volte, pare, pense na estratégia e vá alinhando tudo com base no seu conhecimento, beleza? Nos encontraremos já já, tá? Na segunda parte dessa aula e fique aí, tá? Não corra não.